Uma casa como outra qualquer. Os entregadores vinham, apertavam a campainha, os correios deixavam as cartas normalmente. Até a polícia esteve aqui e nunca desconfiou de nada. No térreo e no primeiro andar vivia um homem solitário. No porão, ele mantinha uma escrava, que era espancada, torturada física e mentalmente. Aqui, numa cela de concreto, Natasha Campusch resistiu por 3.096 dias. A Áustria se comoveu com a história desde o desaparecimento da menina, em 1998. Quando completou 10 anos de idade, Natasha estava muito feliz. Ela tinha conquistado o direito de ir sozinha para a escola. Não parecia haver perigo, uma caminhada de uns 15 minutos por ruas tranquilas. Mas no primeiro dia em que fazia esse trajeto, o caminho de Natasha foi interrompido. Aqui, ela foi abordada por um estranho e jogada dentro de uma van. A polícia cometeu erros na investigação. Chegou a suspeitar do homem certo. Visitou a casa, mas não encontrou o cativeiro. Um espaço de 5 metros quadrados, sem luz natural, com um vaso sanitário e uma pia, onde Natasha tomava banho. Com o tempo, o sequestrador permitiu que a menina ajudasse a cuidar do jardim, um lugar cercado e protegido dos olhares curiosos. Ela aproveitou a oportunidade. A casa está abandonada desde 23 de agosto de 2006. Naquele dia, depois de 8 anos e meio, o sequestrador se distraiu pela primeira vez e Natasha escapou por essa rua. Três irmãos na faixa dos 50 anos de idade foram presos pela polícia americana, acusados de sequestrar e manter em cativeiro 3 mulheres durante mais de 10 anos. De moto, uma comemoração com sabor de protesto. Os motoqueiros desafiaram a polícia hoje à noite e fecharam a rua a poucos metros da casa que serviu de cativeiro. São só as boas-vindas às mulheres que foram libertadas, diz a moradora. Os policiais do FBI passaram a tarde recolhendo objetos da casa de Ariel Castro, um ex-motorista de ônibus escolar de 52 anos. Ele foi preso com os irmãos Pedro e Onil, que não moravam na casa, mas que também são suspeitos de envolvimento no sequestro. Aproveitando a saída de Ariel ontem, Amanda Berry, uma das reféns, gritou desesperadamente por ajuda. O vizinho que estava na rua ouviu o pedido de socorro. Eu vi aquela menina enlouquecida tentando sair de casa. Achei que fosse um caso de violência doméstica. Então eu tentei abrir a porta, mas tive que quebrar parte dela. Segundo Charles Ramsey, Amanda carregava uma menina no colo. Ela disse que era a filha do sequestrador, que a estuprou diversas vezes. Já fora de casa, Amanda chamou a polícia. Help me, I'm Amanda Berry. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Wait now, I need them now. As soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. Na casa, a polícia resgatou outras 2 mulheres, Michelle Knight e Gina de Jesus. Na casa de Amanda, que tinha 16 anos quando sumiu, muitos balões e ursos de pelúcia para dar as boas-vindas. Essa foto mostra Amanda celebrando a liberdade no hospital, junto da irmã. A mãe dela, que nunca desistiu de procurar a filha, morreu 3 anos depois que Amanda desapareceu. As homenagens se repetiram na casa de Gina de Jesus. Emocionada, a tia disse que Deus trabalha de forma misteriosa e que tudo o que aconteceu é inacreditável. Jace Dugar tinha 11 anos quando foi sequestrada em 10 de junho de 91 em South Lake Tahoe, ao noroeste de São Francisco, na Califórnia. Hoje, aos 29 anos, ela foi encontrada em bom estado de saúde depois de ter ficado em isolamento durante 18 anos. Ela vivia em um abrigo no quintal da casa de seu sequestrador, com quem teve 2 filhas. As meninas estariam com 11 e 15 anos, o que significa que Jace teve a mais velha com 14 anos. O sequestrador, Philip Garrido, de 58 anos, estava em liberdade condicional. Em 71, ele foi condenado por estupro e sequestro. Ao se apresentar para seu agente da condicional após uma denúncia por comportamento acompanhado das 2 crianças, da mulher e da jovem, o agente suspeitou que algo estava errado e chamou a polícia. Garrido e a mulher foram presos. Ele não teve piedade das vítimas. Para ele nem havia vítimas naquele mundo subterrâneo, no seu crime quase perfeito que durou 24 anos.
Com uma indiferença assustadora, Josef Fritzl confessou o que fez com a mesma voz mansa que usaria para falar da compra de um carro. O austríaco, de 73 anos, técnico em eletrônica, dono de um patrimônio de 3 milhões de euros, investia muito no seu prazer e aparência. Usava roupas de marca e sapatos feitos à mão. Na sua vida aparente, era gentil e reservado. Com a família oficial, do andar de cima desta casa, déspota e onipotente. Com aqueles que escondia no porão, num cárcere privado, era cruel e sádico, um torturador. De repente, a cidade de Amstetten, a 130 quilômetros de Viena, foi ocupada por jornalistas dos 5 continentes. Num bairro elegante do país católico, com jardins imensos e vizinhos incrédulos, este sobrado ganhou o nome de Casa dos Horrores. Ali dentro, um pai seviciava a filha, trancada num cubículo por 24 anos, e fez com ela 7 filhos. 3 deles cresceram sem nunca ter visto a luz do sol. No dia 19 de abril, o crime de Josef Fritzl começa a ser descoberto. No hospital de Amstetten, a filha mais velha que Elisabeth teve com o próprio pai é internada. Kerstin vai para a unidade de terapia intensiva em condições críticas. É a primeira vez em seus 19 anos de vida que ela sai do porão da casa e sai inconsciente. Os médicos querem ver a mãe da menina. Leopold Etz infiltra um dos seus investigadores no hospital. Na prisão subterrânea, Elisabeth vê pela televisão o apelo dos médicos e convence o pai a levá-la até a filha. No hospital, a polícia os espera. Quando Elisabeth deixou a prisão imposta pelo pai, 24 anos depois, tinha todos os cabelos brancos, todos os dentes cariados e o rosto muito arranhado. No seu mundo de 60 metros quadrados, embaixo desse jardim, por mais de 2 décadas, entraram pouca comida e só 2 tipos de remédio, para dor de cabeça e dor de dentes. Na definição dos policiais que a resgataram, Elisabeth tinha a cor da pele branco-acinzentada de um cadáver. Os filhos, Stefano e Félix, sem músculos no corpo. Leopold diz que nunca vai esquecer a euforia de Félix ao ver as luzes artificiais dos postes de rua. Na curta viagem de carro que os conduziu do cárcere à delegacia e depois à clínica psiquiátrica, o motorista dirigiu bem devagar. O menino queria ver tudo. As crianças encarceradas podem andar e falar. A mãe os ensinou a ler e escrever o que sabia. Eles têm a aparência sofrida. A altura do teto era esta, mas eles não são corcundas. Os médicos não sabem quanto tempo será necessário para que Elisabeth e os filhos possam começar uma nova vida, talvez com uma nova identidade. Por enquanto, a polícia não pretende interrogá-los. Numa prisão a 2 horas daqui, o pai de Elisabeth tem um companheiro de cela. A polícia teme que ele tente o suicídio. Não é a primeira vez que Josef Fritzl vai para a cadeia. No passado, foi condenado e cumpriu pena por estupro. Avistei uma senhora através de uma janela aberta em uma das casas. Chame a polícia, fui sequestrada. Meu nome é Natasha Kampusch. A mulher respondeu: Por que você veio justamente na minha casa? Espere na cerca viva e não pise no gramado. Desde então, Natasha percebeu que não seria fácil viver do lado de fora. É natural que ela desconfie de estranhos, e eu sou um deles. No primeiro contato, simpatia sim, mas coberta por camadas de formalidade. Ela quer fazer isso sozinha, ela mesma. Ah, claro. Coloca o microfone e quando volta, pede para diminuir a luz que incomoda. Caprichos de uma estrela? Claro que não. Manter a luz acesa nos olhos de Natasha era uma das formas de castigo que o sequestrador usava. E o aviso de mantenha distância também vale para as palavras. Aos 22 anos, ela pede para ser chamada de senhora. O afeto ainda tem espaço na vida da senhora? É muito difícil. A maior parte das pessoas não sabe como me tratar. Elas têm medo de me machucar, não me entendem. Eu também preciso trabalhar em cima disso, aceitar mais as outras pessoas. Mesmo em liberdade, ela não encontrou a vida que levava antes. Se dá bem com a mãe, mas há 2 anos não fala com o pai.
Mora sozinha num apartamento em Viena e ganhou na justiça a casa em que ficou presa. Ela diz que tomou essa decisão para evitar que o lugar se transformasse num museu macabro. A cela subterrânea vai ser fechada com terra. Em relação ao resto, ainda não sei o que farei. Certamente eu não voltarei a morar lá. Wolfgang se matou no dia em que Natasha fugiu. A polícia diz que ela chorou muito ao saber da morte do sequestrador. Só ao escrever o livro eu me dei conta de como era horrível e absurda a situação em que ele me colocou. Hoje eu tenho uma imagem pior do sequestrador do que eu tinha no dia em que fugi. A entrevista chega ao fim num sorriso. Muito obrigado. Nessa hora, nós lembramos que a senhora Campuche foi uma menina que num dia qualquer perdeu a infância de repente. E tão de repente ela reaparece num simples autógrafo em forma de flor.